e simplesmente aceitar esse amor. Diga: eu aceito o teu amor, Deus. Transforma a minha vida conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. O caminho é esse, irmão. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer, é meu prazer, Senhor. Eu não preciso ser, diga. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Sim, por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Declare que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, sim, Senhor, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. levante suas mãos para o céu e diga, declare. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua presença, Senhor. Só Tua presença, Senhor. Graça me basta e Tua presença é meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Você consegue imaginar?
és meu abrigo. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. É meu prazer, Senhor. Você vai levantar as mãos pro céu e vai declarar: tua presença, tua presença é meu prazer. 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 Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Eu quero ouvir vocês. No Santo do Santo, cante. No Santo do Santo. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu. Para terminar mais uma vez. E só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Abrace alguém do seu lado, dê a paz do Senhor para ele. Paz do Senhor Jesus. Ah, se você recebesse com afundo essa palavra, a paz que excede o entendimento, você estaria preparado para enfrentar qualquer obstáculo. Pode sentar no seu lugar, que bom que você está aqui. Seja uma noite cheia do Espírito Santo, amém? Mais uma vez, vamos chamar as crianças, glória a Deus, amém? Lembrando dos avisos, gente, se você quer ir beber água, vá agora. Não fique se levantando na hora da palavra, tá bom? Não pode ficar ninguém com as mamães lá, só as mamães ou alguém responsável por uma criança. Não pode ficar de duas pessoas, papai e mamãe não, ou papai ou mamãe, amém? Porque você veio para o culto para cultuar. Você não veio para ficar ali, né, conversando. Você veio para cultuar o Senhor. Pastor, eu estou passando mal. Aí você vai para casa, gente, né? Você não vai ficar ali passando mal. Peça alguém, ajuda um irmão, não sei, levar você para casa para que você possa ser cuidado direitinho. Amém, igreja. Vamos estender nossas mãos e orar pelas crianças, amém? Senhor Jesus, aqui como a gente sempre diz, Senhor, aqui está a tua semente. E que a gente ora e te pede, Jesus, que elas possam criar raiz na tua palavra, na tua igreja, e aprender desde cedo que não há presença melhor do que a tua. Que elas saiam de lá cheias da tua presença, Senhor. E desde já guarda cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos receber a nossa pastora.
trazer a palavra dessa noite. Aleluia. Santo dos santos, a fumaça me esconde, sobre os olhos me vende. Acho que tuas razões. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Gente, vocês estão bem? Nesse domingo maravilhoso, domingo de cultuar o nosso Deus, nesse tempinho de chuva maravilhoso, né? Se a gente não está bem, a gente fica bem porque nós estamos na presença do nosso Deus, né? E quando a presença dele está, tudo melhora. Seja muito bem-vindo a esse culto. Como o pastor falou, nós viemos aqui nesse lugar para cultuar o Senhor. É tão interessante quando a gente entende isso, que a gente não vem para a casa do Senhor para assistir o culto. Não sei se você entende, mas em nome de Jesus que você entenda isso. Você não sai da sua casa para vir assistir para vir à igreja para assistir um culto. Porque assistir um culto a gente pode assistir em casa. Como a gente assiste a televisão, como a gente assiste um vídeo na internet ou uma pregação na internet. Ali nós estamos assistindo o culto. Mas quando nós viemos à casa do Senhor, nós saímos de casa, a gente vem para cultuar o Senhor. A gente não vem para assistir, a gente vem para participar desse culto. Olha que coisa maravilhosa quando a gente entende isso. Porque quando eu saio da minha casa para vir à casa do Senhor, eu venho disposta a cultuar Ele, a participar desse culto. Se estamos no meio da adoração, então eu estou ali para participar daquela adoração. Eu não posso ver só o meu irmão do lado adorando, eu aqui, parada, assistindo o culto, não. Meu irmão está adorando, glória a Deus. Estou ali sendo impactada por ele para que eu possa adorar também. Vocês entendem isso? Quando a gente começa a entender isso é libertador. E é maravilhoso porque isso agrada o coração do nosso Deus. Amém? Então lembre, você não vem para a igreja para assistir o culto. Você vem para cultuar o Senhor. Para participar do culto. Amém? Se estamos em oração, oremos todos juntos em oração, em nome de Jesus. A gente venha sempre lembrar disso. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Eu não sei se você já passou por alguma fase, eu acredito que todos nós somos seres humanos, e todos nós passamos por coisas muito parecidas. Mas é muito bom, muito maravilhoso. Tem épocas que nós, seres humanos, não estamos bem. Todos concordam, né? Não tem ninguém aqui, um extraterrestre que está 100% bem, totalmente. Mas tem época que a gente realmente não está bem. Estamos desanimados, fracos, estamos, sabe, aquele paviozinho que está um trisco, como o Mateus estava falando aqui, ministrando. Tem época que a gente não está bem. E sabe como é maravilhoso quando exatamente nessa época que você não está bem, e você sente o amor de Deus exatamente nessa hora. Sabe, você sabe que naquele momento você não está bem. Você não está bem para fazer nada. Nada, nada, nada. E exatamente nesse momento que o pai vem e diz: filha, eu estou aqui. Eu ainda te amo.
Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acredito que todos nós, se a gente ficar atentos, nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, a gente sempre vai ouvir isso do Senhor. Ouvir que Ele nos ama, ouvir que Ele está conosco. O Mateus estava ministrando aqui, nossa, como estava falando ali comigo, parecia que Deus estava. Então, é exatamente sobre isso. Aquilo que o Mateus estava falando, muitos de nós passamos. Falou muito comigo, porque eu também passei por uma fase assim. E muitas vezes ainda passo, porque sou ser humano, sou falha, sou pecadora. E às vezes eu também fraquejo, muitas vezes eu também fico fraca e preciso da graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E exatamente nessa hora que Ele vem e diz, eu estou aqui. Isso é maravilhoso, que você receba essa palavra também, que o Senhor está sempre com você. Não importa o momento que você esteja passando, o Senhor está sempre com você. E glória a Deus por isso, quando a gente percebe, quando a gente realmente sente esse amor do Senhor. Né? Quando nós conhecemos a Deus, quando conhecemos a Deus verdadeiramente, nós passamos a entender que obedecer a Ele já não é mais uma opção. Eu sei que muitos de nós já passamos ou estamos passando, não sei, por coisas em que o Senhor fala conosco e muitas vezes a gente quer entender primeiro para depois obedecer. Ah, Senhor, me explica, me fala sobre isso. Eu preciso entender. Aí quando eu entender é que eu vou te obedecer. E com Deus não é dessa forma que nós vivemos, que nós convivemos com Deus. Com Deus, a gente precisa somente obedecer. E é muito libertador quando nós começamos a entender que obedecer a Ele já não é mais uma opção para mim, já não é mais opção para você. E vamos lá, para Gênesis 22. Coloca as mãos no teu coração antes da gente ler. Pede para que o Senhor possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Diga para o Senhor que você não está aqui para assistir um culto. Diga para o Senhor que você está aqui para participar desse culto. E que você quer ouvir a palavra dEle ao seu coração. Que não seja o homem a falar com você, mas seja o próprio Deus, em nome de Jesus. Fale isso para o Senhor. Pai, nós estamos aqui como filhos. Filhos necessitados de um Pai maravilhoso que Tu és. Sim, Senhor, nós estamos aqui para participar desse culto. Nós não viemos para assistir, para sentar e simplesmente ouvir, depois ir embora e amanhã esquecer de tudo aquilo que foi falado aqui. Não, Senhor, não mais. A partir de hoje nós queremos ser participantes desse culto. Nós queremos Te cultuar, Te adorar, mas queremos também ouvir a Tua voz nessa noite, nesse lugar, Senhor. A Tua presença já está aqui, nós podemos sentir a Tua presença. E nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Prepara o nosso coração, Espírito Santo, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Prepara-nos, Senhor, para que nós venhamos a sentir a Tua presença. Fala conosco nessa noite, Deus, porque só o Senhor conhece o nosso coração e sabe as nossas necessidades. Fala conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Lá em Gênesis capítulo 22. Quem não conhece a história de Abraão? Né? Abraão capítulo 22, a partir do versículo 1. Aqui a gente vê Deus provando aqui Abraão. E lá a partir do versículo 1 diz assim: algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova.
Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhes mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e o seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes. E eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Você pode aplaudir a palavra do Senhor para nós nessa noite. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Que história já tão conhecida por todos nós. A história em que Abraão aqui é provado. Abraão sonhou tanto com esse filho. Ele já estava velhinho já, de idade bem avançada. Ele e sua mulher. Mas Abraão, ele sonhou muito com esse filho. E glória a Deus, o Senhor realizou esse sonho. Quantas vezes nós sonhamos tanto com algo, pedimos tanto ao Senhor, às vezes demora anos, que às vezes a gente até acha que o Senhor não está mais ouvindo, mas no momento certo o Senhor vem e nos abençoa, porque Ele é um Pai de amor, e Ele quer ver cada um dos seus filhos felizes, e quando Ele nos abençoa, essa bênção não é para nos afastar dEle, mas é para que essa bênção que Ele nos dá, a oração que nós temos feito pedindo algo ao Senhor, quando Ele vem e nos dá, é para que a gente possa glorificar o nome dEle, através dessa bênção que Ele tem dado a cada um de nós.
E aqui Deus realizou o sonho de Abraão, dando-lhe aquele filho tão sonhado, Isaque. Mas olha que interessante. Depois que Abraão estava feliz, realizado com o seu filho, aquele sonho que ele tanto queria. Eu acredito ali que Abraão e sua mulher, já velho, já estava muito feliz por ter ali o seu filho que eles tanto sonhavam. Para ele já era impossível, porque ele já estava com idade bem avançada, seria quase que impossível. Mas quando nós conhecemos um Deus que é capaz de realizar até o impossível, a gente crê, passe anos que for, mas a gente continua crendo, amém? E ali eu acredito que Abraão e Sara estavam muito felizes com seu filho. Aí Deus vem e lhe pede como um sacrifício. Deus pede o seu único filho, o sonho que ele tinha, que Deus tinha realizado, Deus pede como um sacrifício. Deus disse: toma teu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama. E aí o Senhor pediu aquele filho a Abraão. Aí eu meditando nessa palavra hoje, porque até então o Senhor tinha me dado uma palavra para hoje, mas eu passei a semana todinha fazendo várias anotações sobre um certo tema. Mas desde ontem para cá, ontem nós tivemos discipulado com Geraldo e Wilson, e glória a Deus que o Senhor falou muito. E de ontem para cá a palavra foi mudada, o Senhor trouxe essa palavra para nós, e glória a Deus por isso. Porque aí vem uma pergunta para nós: o que fazer quando Deus nos pede para fazer sacrifícios tão grandes? Sabe, adorar o Senhor, estar na igreja, fazer a vontade do Senhor, tudo isso é lindo, é precioso demais e agrada o coração do Senhor. É maravilhoso a gente dizer que serve a Deus. Que privilégio dizer que eu sirvo ao Senhor. Que privilégio eu poder falar da palavra do Senhor. Mas aí, diante da situação aqui de Abraão, trazendo para a nossa vida hoje, o que fazer quando Deus nos pede para fazer sacrifícios tão grandes? Claro que não chega a ser como o de Abraão, mas existem sacrifícios bem difíceis que o Senhor nos pede para fazer. E o que a gente vai fazer quando o Senhor pedir um sacrifício tão grande? Você pode imaginar aí Deus te pedindo aquele sacrifício, aquele que você não queria fazer? O que fazer quando Deus nos pede para renunciar a coisas tão difíceis? O que fazer quando temos algo para ser renunciado e o Senhor pede para que a gente desapegue, para que a gente renuncie essas coisas tão difíceis? Porque já estamos tão apegadas, às vezes costumes lá de trás, que a gente vem carregando há tanto tempo, talvez lá da infância, e a gente vem carregando até agora, e quando chega o momento, Deus nos pede para desapegar. E o que a gente vai fazer? Será que a gente está disposto realmente a desapegar, a pagar o preço para obedecer o Senhor? Será que nós estamos prontos realmente? Temos um amor tão grande por Deus, que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa que o Senhor nos pedir? Pense aí. Alguma coisa que o Senhor já tem te pedido? Alguma coisa que o Senhor já tem te mandado fazer, mas como era difícil demais, você ainda não fez? Senhor, é difícil demais para mim. Às vezes perdoar alguém. Quantas vezes nós estamos magoados com alguém,
Querido, não tem como você estar magoado com alguém, o Espírito Santo vinha ao nosso coração, e o Espírito Santo não vinha ao nosso coração e falar, vai e perdoa. Não tem como. O Senhor fala com todos os seus filhos sobre isso, para perdoar. E muitas vezes para nós é difícil, porque a gente não quer dar o braço a vencer. Queremos que aquela pessoa, foi ela que me magoou, ela que venha. Mas a palavra de Deus ensina para nós totalmente o contrário. Nós temos que ir. Não temos que esperar ele vir. Porque os filhos de Deus, se eu me considero uma filha de Deus, quem tem que ir pedir perdão sou eu. Por mais que ela que errou comigo. Será que nós temos esse amor tão grande por Deus a ponto de fazer essas coisas? O que fazer quando sabemos que temos uma responsabilidade diante do Senhor, mas não estamos com vontade de fazer? Como eu falei no início, a gente passa por épocas de desânimo, e a gente fica fraco. E aí muitas vezes, nesses momentos, é uma das horas mais difíceis de cumprir a nossa responsabilidade. Porque quando eu sei que tenho uma responsabilidade diante do Senhor, mas eu não estou com vontade de fazer, o que eu faço? Porque eu não estou com vontade de fazer, porque eu não estou bem. Eu não estou bem e eu não estou com vontade de fazer. Pense aí alguma responsabilidade que você tem diante do Senhor, seja na sua família, seja no ministério, seja na casa do Senhor, qualquer responsabilidade que seja diante do Senhor. Alguma responsabilidade que o Senhor entregou nas tuas mãos. Mas aí hoje você não está com vontade de cumprir essa responsabilidade. O que você faz? Você vai fazer a sua vontade, porque se eu não estou com vontade, então eu não vou fazer. Ou você vai fazer mesmo assim sem vontade, somente para obedecer o Senhor. Sabe? São coisas que nós devemos pensar e refletir todos os dias, porque muitas vezes temos nos comportado como filhos tão desobedientes. Às vezes nós queremos ensinar para os nossos filhos os caminhos certinhos. Queremos ensinar a palavra do Senhor, o caminho do Senhor. Filho, você é amada, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai fazer nada que é errado. Mas nós queremos ensinar para os nossos filhos algo que muitas vezes nós não fazemos. Diante de uma responsabilidade que eu tenho diante do meu Senhor, e eu não cumpro essa responsabilidade porque eu não estou a fim de fazer, que responsabilidade eu tenho para ensinar os meus filhos? Sobre ele tem que cumprir as responsabilidades dele. Mesmo que seja dentro de casa, para arrumar o quarto, para varrer uma casa, para fazer alguma coisa dentro de casa, mesmo que seja isso. Mas se eu não cumpro a minha responsabilidade diante do Senhor, porque eu não estou com vontade, eu não posso exigir do meu filho que ele faça se ele não estiver com vontade, não é isso? Então são coisas que nós temos que refletir sobre a nossa vida diante do Senhor. Porque na nossa vida tão corrida, isso muitas vezes passa desapercebido. E nós desobedecemos o Senhor todos os dias nessas pequenas coisas. E a gente nem sequer enxerga. O que fazer quando Deus já nos falou algo para fazer? Mas logo bateu na nossa porta o desânimo, a frieza espiritual e até mesmo a preguiça espiritual. Ela é bem parecida com essa outra da responsabilidade. Porque quando Deus me dá algo para mim fazer, falou algo para mim fazer, isso já é uma responsabilidade diante do Senhor. Se o Senhor me pediu, me falou algo para mim fazer, imagina que eu
discuti com meu marido. E o Senhor, imediatamente naquela hora que o sangue está fervendo de raiva dele, o Senhor, naquela mesma hora, o Senhor diz: vai e pede perdão. Naquela hora que você está com raiva, naquela hora que o sangue ainda está fervendo, que você está lembrando da raiva que ele fez. E aí, o que a gente faz? É difícil, né? A gente, naquela hora da raiva, a gente ir lá e pedir perdão. A gente vai querer obedecer mais a nós do que a Deus. São coisas que a Bíblia aqui, lá no versículo... Quando Abraão saiu com Isaac para obedecer a Deus, aquilo que Deus tinha falado para ele, é tão interessante porque a Bíblia aqui, ela não fala em nenhum momento nessa história aqui de Abraão, a Bíblia não fala que Abraão foi suplicar a Deus, a Bíblia não fala que Abraão estava ali clamando ao Senhor, intercedendo pela vida ali de Isaac. A Bíblia não fala que Abraão estava ali até mesmo discutindo com Deus, dizendo: Senhor, por favor, o Senhor está vendo que isso aqui é o meu filho, o meu sonho que o Senhor me deu, como que o Senhor vai pedir de volta? A Bíblia não fala sobre isso, que Abraão falou isso, ou que Abraão discutiu com Deus. Lá no versículo 3, acompanhe comigo. No versículo 3 diz assim, olha, quando Deus falou para Abraão: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Abraão, a Bíblia não fala aqui que Abraão, em nenhum momento Abraão estava ali reclamando ou discutindo com Deus. Abraão simplesmente, ao amanhecer o dia, Abraão foi cumprir aquilo que Deus tinha pedido para ele. Abraão aqui, ele não inventou desculpas, que nós, como seres humanos, mortais que nós somos muito bons em inventar desculpas em tudo na nossa vida. E aqui Abraão não inventou desculpas, ele simplesmente foi fazer aquilo que Deus tinha mandado. Mesmo que ali, naquele momento, o coração dele estava talvez ali em pedaços ou sangrando por dentro. Porque era seu filho, seu querido, seu único filho que ele tinha. Ele não tinha 15, 20 filhos. Bom, vou sacrificar um que Deus está pedindo, mas eu tenho 19. Por mais que um só já doa demais o coração de um pai e de uma mãe. Mas mesmo assim, Deus ali era mais importante para Abraão. Ali, naquele momento, a prioridade de Abraão era obedecer a Deus. Por que nós temos tanta dificuldade em obedecer ao nosso Deus? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande em obedecer ao Senhor? Mesmo a gente olhando para a nossa vida, a gente vendo, olhando para nós, e a gente, se você se colocar diante do espelho e você conversar com você mesmo, você diz assim: quem és tu? Pobre, pecador, falho, pó, cinza. Quem és tu? Tu não é nada. Mesmo a gente reconhecendo que a gente não é nada sem Deus, mesmo reconhecendo que tudo que nós temos na nossa vida, tudo que nós somos hoje, foi o Senhor, sempre será o Senhor fazendo na nossa vida. Mesmo assim, a gente é tão difícil de obedecer. Nós colocamos tanta dificuldade para obedecer ao nosso Pai. Por que nós inventamos tantas desculpas quando se trata do reino de Deus? Às vezes, quando alguém me convida para alguma coisa, nossa, no instante eu consigo arranjar um tempo. Eu sei que a vida é muito corrida para todo mundo, porque não tem ninguém aqui que não trabalhe. Todo mundo trabalha porque tem que se sustentar todos os dias. Mas
quando se trata do reino de Deus, há tantas desculpas. Você pode olhar para você mesmo e você se analisar nessa hora o quantas desculpas você dá para o reino de Deus. Eu muitas vezes dou desculpa, você muitas vezes dá desculpa para as coisas do reino de Deus. Por que nós tratamos o reino de Deus dessa forma? Sabendo que nós somos dependentes desse Deus, sabendo que nós dependemos da salvação dEle, da graça dEle na nossa vida, e mesmo assim a gente inventa desculpas quando se trata do reino de Deus. As pessoas me convidam, eu consigo um tempo para ir para qualquer coisa, mas quando se trata do reino, sempre há uma desculpa. A primeira que me vem à mente é essa que eu vou colocar, porque eu não estou a fim de ir. É essa que eu vou colocar, porque o meu tempo é muito corrido. Mas quando se trata das coisas fora do reino de Deus, tudo eu posso conseguir um tempo rapidinho. Seja uma festa, seja um aniversário, seja uma reunião para jogar a conversa fora, seja o que for, eu vou conseguir um tempo. Mas quando se trata do reino de Deus, nós colocamos desculpas, como se Deus fosse qualquer um. E Deus não é qualquer um. Se a gente realmente reconhecesse que nós somos dependentes dEle. O Michael falou algo no devocional que eu achei interessante. Ele falou sobre a graça de Deus, a graça do Senhor sobre a nossa vida. E ele falou algo que, se a gente realmente reconhecesse essa graça, a gente era para cair de joelho no chão, em gratidão ao Senhor, reconhecendo que a graça dEle está sobre a nossa vida, o amor dEle está sobre a nossa vida. E da mesma forma, quando a gente reconhece que esse Deus, Ele nos ama, o amor dEle perdoa todos os nossos pecados, mas mesmo assim a gente ainda fica inventando dificuldade para obedecer esse Deus. Porque nós só obedecemos quando temos vontade. Por que nós só obedecemos a Deus quando temos vontade de obedecer? Quando eu estou bem, quando eu estou aqui no fogo do Espírito Santo, quando eu digo glória a Deus e aleluia, quando eu sinto a presença do Senhor, somente assim eu obedeço ao Senhor. Porque nós obedecemos somente aquilo que nos favorece. Porque nós obedecemos somente quando aquilo me convém. Nossa, se eu obedecer ao Senhor, é como dízimo. Eu vou dar o meu dízimo, porque eu sei que Deus vai me abençoar. E o dízimo é completamente errado quando você pensa dessa forma. Eu não vou obedecer a Deus para Ele me dar algo em troca. Nunca, jamais eu posso pensar dessa forma. Eu não posso dizimar, Senhor, está aqui o meu dízimo, e eu sei que o Senhor vai me abençoar 100 vezes mais na minha vida, eu vou ser próspero. Não é sobre isso quando nós damos o nosso dízimo. Não é sobre o Senhor nos dar de volta 100 vezes mais, não. Se Ele quiser, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele também não dá. Porque Ele é Deus, nós estamos aqui somente para obedecer a um Pai que tem misericórdia de nós todos os dias. Sabe, por que nós, quando nos favorece, fica mais fácil para a gente obedecer, fica mais fácil para nós fazermos. Mas quando não nos favorece, a gente já recua. Nós só conseguimos obedecer quando nós entendemos. Mas se nós não entendermos, a gente já não obedece. Lá no versículo 12, diz assim, ó. A partir do 11, né? Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus de fato. Olha que interessante, que coisa preciosa. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Sabe? Porque às vezes a gente, por estar tanto tempo na igreja, ou por estar tanto tempo
dizendo que conhece a Cristo, e a gente não quer mais ler a palavra. A gente não quer mais ler a palavra porque já conhecemos tantas histórias da Bíblia que não precisa mais eu ler. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Só uma, e glória a Deus por isso? Ou você já leu 2, 3, 4, 5, 6 e você continua lendo porque o Senhor ainda continua trazendo o renovo da sua palavra e falando com você todos os dias? Porque a palavra de Deus, cada vez que você lê, dependendo do momento que você esteja necessitando, Ele vai falar com você. Ela vai falar com você. É muito interessante. Eu tive uma ideia de sempre, quando eu terminar de ler uma Bíblia em uma tradução, aí eu compro outra Bíblia com outra tradução e começo a ler de novo a Bíblia inteira. Quando eu termino essa Bíblia, dessa tradução, eu compro de outra tradução e começo tudo de novo. E assim vou indo. E vou indo. Né? E isso para mim tem sido maravilhoso, porque por mais que a gente leia a mesma Bíblia 2, 3 vezes, ela sempre vai falar com você. Sempre. E quando a gente lê de uma tradução diferente, eu vejo que é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Isso é tão maravilhoso. Sabe, nós precisamos ler mais a Bíblia, mais ler a palavra, conhecer mais a Deus. Porque se nós não obedecemos o Senhor, é porque a gente não conhece ainda Ele, realmente. Precisamos ler para conhecer a Deus. Porque só conhecendo a Deus verdadeiramente é que nós vamos entender que obedecer a Ele já não é mais opção. Somente quando eu começar a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, somente quando eu ler, começar a entender, é que eu vou conhecer a Deus. E através desse conhecimento a Deus verdadeiramente, é que eu vou começar a entender que obedecer a Deus, para mim, já não é mais opção. Se trata, já faz parte da minha essência, já faz parte do meu caráter. Então, quando a palavra de Deus fala comigo, quando Deus fala comigo, eu não tenho opção nenhuma de dizer, será que eu vou, será que eu não vou? Não. Se o Senhor falou, eu não tenho opção. A minha única opção é obedecer. E nós precisamos ler e entender essa palavra para que a gente venha entender isso. Que obedecer, que para obedecer a Deus, não se trata de opção. Ela já faz parte do nosso caráter de cristão, de filho de Deus. Se hoje nós temos tantas dificuldades para obedecer a Ele, é porque nós não temos lido a palavra e automaticamente nós não conhecemos a Deus. Às vezes a gente lê até a palavra, a gente diz que leu, mas será que a gente entendeu realmente cada versículo que a gente leu? Será que nós realmente entendemos? Porque às vezes quando você lê um versículo, como eu li, esse capítulo aqui foi do meu devocional de hoje, capítulo 22. E é interessante que eu não estava pensando sobre a história de Abraão. O Senhor tinha falado comigo desde ontem da nossa reunião ali do discipulado. E eu não sabia que direção tomar. E eu fui, não, eu vou fazer primeiro o meu devocional. E aí o Senhor vai falando. E foi exatamente o capítulo 22 que o Senhor falou. O Senhor falou que precisamos entender que obedecer não é mais opção. Obedecer a Ele se trata de fazer parte da minha essência, da sua essência como filho de Deus. E se hoje nós temos dificuldade de obedecer ao Senhor, porque nós não temos lido a palavra como ela deve ser lida, porque nós não conhecemos a Deus, nós até achamos que conhecemos, mas não conhecemos.
nós muitas vezes gastamos o nosso precioso pouco tempo aqui na terra. Gastamos com os nossos próprios interesses, que é o que mais nós fazemos nessa terra. Os nossos próprios interesses, os nossos sonhos, nossas vontades, tentando seguir o padrão desse mundo, buscando as riquezas que esse mundo tem para nos dar, buscando status, buscando aplausos, buscando ser inteligente artificialmente, nos enchendo de informações que nos deixam mais ignorantes e longe de Deus. E é isso que nós temos gastado o nosso precioso pouco tempo. Você sabe que nós estamos aqui nessa terra por passagem, isso aqui não é a nossa morada, todos nós sabemos disso, e que nós estamos aqui só uma temporada, a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui. Uns ficam pouco, outros ficam mais, outros ficam menos, mas a gente não sabe. Mas enquanto eu estou passando por aqui, nós estamos gastando o nosso tempo totalmente errado, buscando essas coisas que nos afastam do Senhor. Enquanto nós deveríamos buscar a presença dEle, buscar na sua palavra, conhecer mais dEle, estamos buscando informações artificiais. Enquanto Deus deixou para nós esse manual de instrução aqui, ó. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de instrução. E a gente já ouviu falar isso desde sempre, que a Bíblia é o nosso manual de instrução. E ela nos ensina tudo o que nós precisamos aprender sobre a vida. Você sabia ou é novidade? A Bíblia ensina tudo sobre a vida. E tudo o que nós precisamos aprender está aqui na Bíblia. Seja sobre casamento, quer saber sobre casamento? Porque quando a gente casa, a gente não vem com manual sabendo como lidar num casamento, como lidar com uma pessoa totalmente diferente de mim. A gente não vem com esse manual. Mas a Bíblia nos orienta como nos comportar no casamento. Você sabia disso? Nosso manual de instrução. A Bíblia fala sobre a criação dos nossos filhos. Quando nós temos filhos, nossa, como nós gostaríamos de ter um manual ali dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, se ficar doente, como é que eu vou fazer. Não tem esse manual explicando. Mas a Bíblia fala sobre o comportamento de como nós devemos criar os nossos filhos. Nós estamos lendo agora Provérbios, estudando Provérbios. Se você for ler, quantos versículos preciosos de sabedoria para nós. E fala sobre criação de filhos, fala sobre educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, fala tantas coisas. Fala sobre o comportamento da mulher, fala sobre o comportamento no casamento, fala sobre muitas coisas. Então, a Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia é o manual de instrução para o nosso ministério, para a nossa igreja, para a nossa família. Sabe, a gente entende que aqui a Bíblia é o nosso manual, mas sabe o que nós fazemos com a nossa inteligência artificial que nós estamos buscando do mundo? Nós temos rejeitado os ensinamentos dessa Bíblia. Nós temos rejeitado os ensinamentos da palavra, do nosso manual de instrução. Sabe para quê? Para abraçar os ensinamentos dos coaches. Para abraçar os ensinamentos das consultorias. Para abraçar a inteligência artificial. Nós estamos rejeitando a palavra de Deus, que é o nosso manual, que Deus deixou para os seus filhos. E estamos abraçando aquilo que o mundo está oferecendo. É por isso que o mundo está aí de cabeça para baixo. É por isso que o mundo está aí do jeito que está.
Porque os filhos de Deus não estão se comportando como devem se comportar. Os filhos de Deus, que somos nós, não estamos buscando na palavra orientação. Estamos buscando lá na IA, estamos buscando lá na Google, estamos buscando aonde tiver informação, estou buscando. Mas na palavra de Deus eu não estou buscando. Você acha que um filho de Deus, ele é inteligente ou ele é sábio quando ele faz isso? E tudo isso tem consequência. Sabe? Tudo isso que nós fazemos tem consequências. Às vezes a gente está fazendo, nossa, não está acontecendo nada, está tudo muito bom, eu fazendo do meu jeito, do jeito que eu quero, não está acontecendo nada. Mas tudo isso tem consequência. Quando rejeitamos a palavra, tem consequência. Quando desobedecemos a palavra, tem consequência na nossa vida. E muitas vezes nós escolhemos coisas por causa da nossa rejeição e da nossa desobediência na palavra. Aí nós escolhemos coisas na nossa vida e a gente pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, mas eu estou na tua casa. Senhor, mas eu estou te servindo. Senhor, mas eu estou dizimando. Mas você está fazendo isso, mas você está deixando todo o resto fazendo tudo errado. E a gente começa a se perguntar e começa a discutir com Deus o porquê de tantas coisas. Eu acho que nós deveríamos primeiro, antes de falar com Deus, a gente primeiro se analisar. O que é que eu tenho feito de errado para isso estar acontecendo? Os frutos da obediência de Abraão. Lá no versículo 15 diz assim, ó. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Por que Deus abençoou Abraão? Tudo isso porque você me obedeceu. Você vê a diferença de quem obedece a Deus, aquilo não importa o que seja, mas ele foi e obedeceu. E a diferença de quem rejeita e não obedece à palavra. Não importa quantos anos você diz que conhece a Deus. Às vezes nós estamos na igreja há tanto tempo e achamos que já somos a garota ou o cara que já sabe de tudo. Às vezes a gente, sei lá, você vai ouvir uma pregação, nossa, isso aí eu já sei. Isso aí eu já conheço. Eu já passei por isso. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes não sabem de nada, mas acham que sabem de tudo? Eu tenho lido muito esses versículos com a Débora em Provérbios, que a gente já está quase terminando, e fala muito sobre isso, aquele que acha que sabe, que é o tolo, acha que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada. E muitas vezes nós temos nos comportado dessa forma. Nós achamos que conhecemos tanto, sabemos tanto, que a gente não busca mais aprender mais de Deus e nem conhecer a Deus. Sabe, através dessa palavra que o Senhor tem falado comigo muito ao meu coração, muito. Eu espero muito que também tenha falado com o seu, porque eu quero convidar você nessa noite a conhecer verdadeiramente a Deus. Sabe como? Não é eu aqui falando para você e você simplesmente vai me obedecer. Eu quero que você conheça a Deus verdadeiramente lendo a palavra de Deus, a própria palavra. Porque não vai ser homens que vai falar com você, vai ser a própria palavra falando com você. Você sabe que muitas vezes nós vamos orientar ou aconselhar alguém sobre algo e as pessoas não querem receber porque elas já acham que já sabem de tudo.
porque existe a IA, e elas lendo a IA, elas acham que já sabem de tudo. Então, quando Deus fala na sua palavra, é maravilhoso, porque não é ninguém falando, é o próprio Deus falando conosco. Eu quero convidar você a conhecer a Deus verdadeiramente. Primeiro, comece lendo a palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias. Mesmo que você já tenha lido 100 vezes a Bíblia, comece de novo. Comece como se fosse a primeira vez na sua vida. Comece a ler a palavra de Deus, até você entender. Quando você começar a ler e você começar a entender que obedecer a Deus não é mais opção para você, aí você já está no caminho certo. Mas enquanto você não entender que obedecer a Deus não é mais opção, seja informado da palavra de Deus. Não seja mais um menino na fé, se achando inteligente e moderno. Inteligente, maduro, por ter acesso a IA. Muitas vezes nós nos comportamos como meninos na fé, como moleques mesmo na fé, sabe? Porque nós temos aqui a palavra à nossa disposição e nós não lemos. Isso aqui é palavra de sabedoria, isso aqui não é coach, isso aqui não é consultoria que alguém fez e colocou aqui para a gente ler, não. Foi o próprio Deus, aquele que fez tudo, todo o céu e a terra. Foi Ele que fez. Busque a informação da palavra de Deus. Às vezes nós nos achamos tão maduros por estar tanto tempo na fé, por estar tanto tempo dizendo glória a Deus, eu estou no caminho do Senhor. Mas uma coisa também que eu ouvi ontem, que maturidade ela não é inteligência. Às vezes muitas pessoas têm muitas informações e acham que é maduro por ter informação. Maturidade ela é sabedoria. Quando você tem sabedoria, você é maduro. Maturidade é sabedoria, e essa sabedoria só pode vir da onde? Do próprio Deus. A gente não adquire sabedoria, não é nos diplomas, não é na faculdade. Não, a gente aprende muita coisa, consegue até ser inteligente em muita coisa, mas a verdadeira sabedoria, ela só vem do nosso Deus. Se aproxime de Deus e seja sábio para viver uma vida de obediência. Deixe de lado as desculpas que nós temos dado todos os dias. Abraão, ele foi aprovado por Deus, porque ele entendeu que naquele momento ali, obedecer a Deus não era mais opção. Abraão entendeu que obedecer a Deus fazia parte do caráter, da essência, da fé dele. E o Senhor nos convida nessa noite a aprender com o exemplo de Abraão. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. E eu queria te convidar nessa noite para fazer uma oração. Quantas coisas o Senhor já tem te pedido e você não tem obedecido? Pense aí que o Espírito Santo vai te revelar agora nesse momento. Coisas que Ele tem falado para você fazer, coisas que Ele tem falado para você renunciar, coisas que Ele tem falado para você desapegar, coisas que o Senhor já tem falado para você, mas você não tem obedecido. Porque você ainda tem a opção de obedecer ou não obedecer. E se você ainda tem essa opção, significa que você precisa
conhecer mais a Deus. Você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. Você precisa aprender a ler a palavra de Deus, que fala conosco todos os dias. Não espere que Deus fale com você somente através de uma pregação. Não espere que Deus fale com você somente através de um vídeo, somente através de um profeta. Não espere Deus falar com você somente através de pessoas. Deixe o Senhor falar com você através da própria palavra pura e eficaz. A palavra do Senhor, ela é viva. Quando nós lemos a palavra e quando nós absorvemos dentro de nós, essa palavra, ela começa a vivificar o nosso espírito. Quando nós lemos a palavra, quando nós nos alimentamos dela, o nosso espírito fica forte. Não espere somente ouvir a voz de Deus quando você vier ao culto. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus todos os dias. Deixe o Senhor falar com você. E quando Ele falar, pelo amor de Deus, obedeça a Ele. Obedeça ao Senhor. Não fique mais questionando, será que é Deus que está falando? Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando vem algo no meu coração, algo no meu pensamento, para mim fazer, e eu sei que a Patrícia não seria capaz disso, e se é alguma coisa boa, é algo que vem de Deus. Como o Senhor falou, como se o Senhor viesse falar para mim, vai visitar a Sonaira. Senhor, mas eu não tô com muita vontade de visitar a Sonaira. Eu não estou com muita vontade. Aí eu fico me questionando, Senhor, será que isso é de mim? O que você responderia? Será que se algo veio no meu coração para me visitar a Sol, mas eu não estou muito afim de ir? Você acha que isso veio de mim ou veio do Senhor? Porque ir visitar a Sol é uma coisa boa ou coisa ruim? É claro que é uma coisa boa. Às vezes a minha visita a ela não vai ser nem para levar alguma coisa para ela, alguma palavra para ela. Talvez ela é que vai me dar a palavra que eu estou precisando. Então, é algo que a gente deve simplesmente obedecer. Não precisa a gente entender. Eu não preciso entender aquilo que o Senhor está falando para mim hoje, o que o Senhor falou para mim lá atrás. Eu só preciso obedecer. Sabe, aqui na palavra, se a gente for buscar, a gente vai lá do início, lá de Adão e Eva. A gente vai buscar vários exemplos aqui de obediência e desobediência. E tudo começou lá naquele jardim lindo, precioso. E quando Deus diz para Adão e Eva, olha, vocês podem fazer tudo, só não pode tocar nisso aqui. Aí o que aconteceu? Eles tiveram a opção de não obedecer. Se eles não tivessem mais opção, e estivessem fazendo parte do caráter deles ali, simplesmente, somente obedecer, não teria acontecido tudo o que aconteceu. E assim é na nossa vida. Muitas coisas talvez não deveria ter acontecido na nossa vida. Não deveria ter acontecido, só aconteceu porque nós desobedecemos. Nós tivemos a opção na nossa vida de desobedecer. Aprenda nessa noite, assim como eu aprendi com essa palavra em nome de Jesus. Aprenda a não ter opção. Você não tem mais opção. Você agora é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. O Senhor te chamou, te remiu, te lavou. Você agora é uma nova criatura. Você não precisa mais ter opção. Você precisa apenas seguir aquilo que Deus tem mandado você seguir. E tudo vai dar certo na sua vida. Os teus caminhos vai dar certo quando nós obedecemos a Ele.
E quando nós caímos, e quando nós tropeçamos, é porque nós não obedecemos. Quando coisas acontecem na nossa vida, é porque algo a gente fez. Tivemos a segunda opção. Em nome de Jesus, coloque as mãos no seu coração nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, ela venha, Senhor, ela tenha caído em cada coração como uma semente boa, uma semente frutífera, Senhor, dentro de cada coração. Uma terra fértil, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que essa palavra, ela venha frutificar na nossa vida. Em cada coração aqui, Pai. Que essa palavra, ela frutifique, nós possamos sair daqui nessa noite e nunca mais vamos esquecer que nós somos filhos de Deus, amados por Deus. E nós não temos mais opção. A nossa única opção da nossa vida é obedecer ao Senhor. É obedecer ao nosso Pai. Aquele que nos chamou, aquele que se deu a vida por nós. É Ele, por Ele são todas as coisas. A nossa vida é para Ele. Tudo o que fazemos é para Ele. A obediência é para Ele mesmo, sem entender. Vamos continuar obedecendo a Ele em nome de Jesus. Vamos colocar de lado. A gente vai cavar um buraco e vai colocar as nossas desculpas, as nossas dificuldades para fazer as coisas no reino de Deus, as nossas desculpinhas, as nossas inteligências artificiais. Vamos colocar tudo dentro de um buraco e vamos fechar esse buraco. E agora nós somos livres. Livres diante do nosso Deus, livres para obedecer a Ele, livres para amá-lo, livres, Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra fique cravada, Senhor, dentro de cada coração. Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele, Senhor, que tem uma palavra viva e que essa palavra possa vivificar dentro de cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor agora por tudo que Ele é. Deixa o Espírito Santo levar o seu coração a dizer palavras que sejam ouvidas por Deus. Existem orações que o Senhor não responde, porque simplesmente são as palavras erradas. As palavras que vão levar você à morte, vão levar você a sair da igreja, vão levar você a se separar, a perder o casamento. Apenas aceite. Ensina-me a ouvir teu coração. Senhor, quero sentir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Coloque Ele no centro da sua vida. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, peça. Abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me.
Me ensina a sentir teu coração. Jesus, quero sentir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé. E o que, igreja? E te adorar. Diga palavras de vida eterna. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Bota a mão no coração, bota. E aquecer meu frio coração com o quê? Com teu amor. Canta. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, e toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto e reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o quê? É o meu lugar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Com todo o coração, vá. Vem sobre mim com teu manto e reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Quando a gente começou a ensaiar essa canção antiga, a gente já tinha cantado muito há uns tempos atrás, mas essa canção tem um pedido que toca muito meu coração. E os meninos estavam aqui ensaiando e eu tentando cantar, mas toda vez que eu ia cantar eu começava a chorar, ia para acolá, e os meninos ficavam todos assim olhando para mim. Aí eu vinha para cá e tentava cantar de novo, aí começava a chorar, ia para acolá de novo. Aí os meninos olhavam assim: tá tudo bem, pastor, senhor? Eu disse: essa canção mexe muito comigo, não sei se eu vou conseguir cantar ela. Eu me sentei, comecei a cantar e a chorar. O Mateus me ajudou. Mas o profundo dessa canção é essa frase: pois ao teu lado é o meu lugar. Quantos já descobriram isso? Quando Pedro viu aquela multidão indo embora, Jesus perguntou para ele: e vocês também não vão? E ele respondeu: para onde irei, se só há salvação em ti? Não foste a carne nem sangue que te falou isso, Pedro, mas o próprio Espírito Santo. Enquanto você tiver esse pensamento, tu serás Pedro,
E é sobre esse tipo de pensamento, sobre esse tipo de gente, que eu formarei a minha igreja, porque ela será firmada numa rocha. Você não pode ter opção. Se você pensa que vai entrar no caminho do Senhor, você não pode olhar para trás. E se eu sofrer, e se eu for abandonado, não importa, o Senhor é o teu alvo. Eu queria que você agora colocasse essa frase na sua mente, mas não dizendo para você, nem dizendo para mim, mas diga para Deus. Diga assim: Senhor, não me larga. Você pode dizer isso: Senhor, não me larga, Senhor. Não me larga, não me deixa ir. Não me deixa te abandonar, Senhor. Eu peço que o Senhor mexa alguma coisa, que o Senhor fale com alguém, que o Senhor, se possível for, me arraste pelos cabelos, mas não me deixe ir embora. Fale para Ele: eu não quero a opção de ir embora. Eu não quero a opção de ir embora, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja aflito, ainda que eu esteja sobrecarregado, ainda que eu esteja perplexo. Eu quero continuar na tua presença. Levante as suas mãos, diga: vem sobre mim. Cante. Vem sobre mim. Tá lindo, igreja. Por quê? Você descobriu isso. Vem sobre mim, com teu manto. Oh, aleluia! Só quem já foi embora, só quem já pensou em ir embora, sabe essa verdade. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Cante mais uma vez, bem forte, diga: vem sobre mim, com teu manto, e reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, vem sobre mim, com teu manto, e reina glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Se tem alguém aqui essa noite que por um momento estava tendo a opção de escolha, mas que agora decidiu: eu vou servir a Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Continua nesse refrão. Vem aqui à frente agora. Venha tocar na ponta desse altar e venha dizer assim: Senhor, eu não tenho para onde ir. Se o Senhor deixar eu ir embora, vem irmão, venha dizer: eu não tenho para onde ir. Tudo que eu sou, o que o Senhor construiu, a minha família, a minha casa, a minha reputação, o que a fumaça esconde, eu preciso que o Senhor me sustente. Você que esses dias tem precisado de uma força extra, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora e vem dizer: Senhor, me sustenta com a tua mão forte e poderosa.
Porque se hoje eu sou um pastor, um diácono, um presbítero, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu toco no louvor, se eu canto, é porque o Senhor construiu algo que eu não sou. O Senhor construiu algo que eu não sou. Construiu algo do nada. De todos aqueles que duvidaram, de todos aqueles que rejeitaram, de todos aqueles que planejaram o meu mal, o Senhor transformou toda a desgraça em bênção. E hoje a minha casa é salvação. Diga: Senhor, não tenho para onde ir. Só você que está precisando de uma força extra, sai do seu lugar e diga: Senhor, eu vou porque eu não tenho para onde ir. Só você que não tem opção, só você que não tem opção, sai do seu lugar e vem aqui dizer: ei, ei, Senhor, me agarra, me transforma, me molda, porque eu não tenho para onde ir. Eu vejo o Senhor com castiçal de ouro nas mãos. Eu vejo Ele tirando um bálsamo e curando feridas aqui essa noite. Não feridas de um dia, mas feridas de muitos anos. E o Senhor está dizendo: eu curo as tuas feridas. Do vaso quebrado, o Senhor pode fazer um vaso novo. E não jorrará pelas feridas. O Senhor disse: ficará marcas, mas não jorrará mais pelas feridas. Porque eu não te chamei para ser um vaso de desonra, eu te chamei para ser um vaso de honra na minha casa. E eu preciso que as feridas sejam curadas e virem cicatrizes, como tatuagens no teu corpo e na tua mente, que são como troféus de honra para aqueles que permanecem firmes em mim, assim diz o Senhor. E Ele diz aos que estão cansados e sobrecarregados: vinde a mim, e eu curarei vocês, e eu sararei vocês. Pai, derrama o teu bálsamo aqui essa noite sobre essas vidas que tiveram coragem de vir até o altar, sobre aquelas que estão precisando, que não tiveram coragem de vir, que ficaram duvidosos, que ficaram amarrados por seu próprio orgulho. Que o Senhor possa derramar uma unção de cura sobre suas vidas, para que aquilo que está desalinhado volte ao alinhamento, para que aquilo que está desalinhado volte ao alinhamento. Porque o valor daquilo que você faz escondido, e o Senhor sabe que você faz, e mesmo assim Ele não te escandaliza, Ele não te coloca na rua. Era para ter valor diante de você, e você dizer: o Senhor me ama tanto, porque sabe tudo que eu faço e não me expõe. Mas o Senhor te diz assim essa noite: diante daquilo que tu me serves com coração vazio, para mim nada é, mas diante daquilo que é vazio, eu posso preencher com algo novo sobre a tua vida. E o Senhor está te dizendo: você não precisa vir cheio. O problema é que você quer vir cheia, e eu quero que você venha vazio. Vazio de você mesmo, vazio do seu egoísmo, vazio dos teus traumas, vazia da tua marca de abuso, de feridas emocionais. Te esvazia e vem até mim, porque aquilo que você precisa ser cheio é simplesmente da minha presença. Se você for cheio da minha presença, adorarás de novo. Se você for cheio da minha presença,
voltarás a pregar de novo, voltarás a cantar de novo, voltarás a tocar de novo, voltarás a dançar de novo, voltarás a curar de novo, voltarás a ser cheio, 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 cheia, cheio, cheia da unção. Levante suas mãos e diga: vem sobre mim. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, o teu manto. Pois ao teu lado é o meu lugar. Mais uma vez, vem sobre mim com teu manto, Senhor, reina em mim. Pois ao teu lado, Jesus, esvaziamos, Jesus, chegando a tua presença cheio de ti. Diga: eu me esvazio de mim para ser cheio de ti. Isso em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, aleluia. Abrace alguém do seu lugar. Se ela estiver chorando, demora um pouquinho. Não larga esse abraço agora não. Seja um instrumento de luz, de salvação dessa pessoa. Aleluia. Irmãos, talvez vocês me vejam aqui em cima, por muitas vezes chorando, irmãos. Se vocês soubessem quem eu sou. Eu não choro não, irmão. Quando eu estou em casa, eu não choro não. Quando eu passo por problemas terríveis, que a minha pressão tem pico, eu não consigo chorar, Paulo. Porque o choro é o escape. Pastor, por que você está falando isso? Porque isso aqui é a maior dádiva que um cristão pode ter na presença de Deus, é o choro. E talvez você tenha vontade de chorar e não chorou aí. Se você chora em casa, amém. Se você consegue chorar por qualquer coisa, amém. Mas eu não choro por qualquer coisa não, irmão. Eu vou chorar pela morte de alguém. Vamos dizer, uma doença terrível. Se eu souber que alguém está com a doença, querida, eu não choro. Isso é terrível. Sabe o que acontece? Quando o choro não sai, as manchas saem no meu corpo. Porque o choro não sai. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a presença de Deus, ela faz com que a gente se quebrante. E ao quebrantado, o Senhor não resistirá, aleluia. Então se você chorou, irmão, não fique com vergonha do irmão do lado. Ah, eu não vou para o altar porque eu não vou chorar. É para você vir se você não consegue chorar. Alguém está entendendo? Sabe, muitas vezes eu estou aqui na presença de Deus e diz assim: Senhor, me dá assim uns 20 minutos de choro. Mas eu não quero qualquer choro, eu quero choro, eu quero limpar minha alma, eu quero rasgar meu coração, eu quero ter minha vida transformada. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Diga assim para o seu irmão: irmão, se você não chora, diz para ele, se você não chora, está na hora de você experimentar a presença de Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Quero chamar o devocional, vamos chamar o devocional, pode sentar.
Logo após a gente vai estar tirando nosso dízimo, nossa fé. Culto maravilhoso, não é o culto que teve a mega palavra, não é o culto que teve o reteté, é culto que eu chorei. Pode vir, aleluia. Boa noite, igreja. Eu vou dar a mensagem do devocional. Lá em Provérbios 19, no versículo 20, diz assim: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. No 27, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Eu escolhi só esses pequenos versículos, mas o que eu achei interessante é que agora eu estou estudando sobre o livro de Provérbios, e nós também estamos vendo, nas quinta-feiras, sobre o livro de Provérbios. É interessante ver como no livro de Provérbios ele fala muito a respeito da sabedoria e faz a gente entender a sabedoria de outra forma. É mais do que quando a gente escuta a palavra sabedoria, a gente pensa logo que é só ter muito conhecimento, é saber de muitas coisas. Mas a sabedoria, nesse livro, mostra que é muito mais além disso. É estar disposto a aprender. Não é só saber de muitas coisas, mas é estar disposto a aprender elas. Mas muitas vezes é que nós não estamos dispostos a aprender. Porque muitas vezes o medo, a dificuldade que aprender exige dificuldade, nós resolvemos parar de ficar onde nós estamos, fazer só o que nós já sabemos e não aprender mais nada. É como andar de bicicleta. Vamos dizer que seu objetivo é andar de bicicleta, seu objetivo é aprender a andar, mas você não está disposto a cair. Se você não estiver disposto a cair, você nunca vai aprender a andar de bicicleta. E é isso na nossa vida. Se nós queremos aprender, se nós queremos evoluir na nossa vida, nós temos que estar dispostos a aprender. Muitas vezes nós queremos o resultado, mas não queremos o processo que ele exige. Nós queremos, daqui a 5 anos, estar bem melhor do que nós estamos hoje. Mas será que nós estamos fazendo alguma coisa de diferente hoje, para que daqui a 5 anos nós possamos estar melhor? Que seja mais do que a gente querer somente o resultado, mas que a gente também possa querer o processo. Por mais que seja difícil, por mais que possa exigir dificuldade, que a gente possa estar disposto a passar pelo processo, porque é nele que nós aprendemos e é nele que o Senhor faz nós melhorarmos a cada dia. Amém? Amém. Boa noite, povo de Deus. Se você quer dizimar, quer ofertar nessa noite, levanta a tua mão, que vai estar passando alguma das meninas aí com o envelope. Ou então a gente está com o QR Code nas telas, você pode estar ofertando, amém? Bom, eu gostaria de contar para você uma história que fala sobre fé e provisão, mas também fala sobre obediência. Muitos de nós, durante o decorrer da vida, a gente vai passar por momentos de muita bonança, mas também a gente vai passar por momentos de escassez, que é onde o nosso coração ele vai ser provado e a nossa fidelidade ao Senhor vai ser provada. E lá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, vai contar a história de uma viúva que fala o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando ele chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa
e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias foi dita. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para essa palavra. E aqui a gente vê que no momento de escassez, no momento de fome que estava sobre a terra, o Elias foi até aquela mulher sobre uma palavra. E também sobre uma palavra, aquela mulher ela teve que ser provada. Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E seria ali a última refeição dela com seu filho. Mas ela é desafiada a fazer primeiro para o Senhor algo para o profeta dele. E aqui é onde a gente vai passar por momentos de situações de escassez na nossa vida e o nosso coração vai ser desafiado. E o nosso coração humano ele é muito ligado ao dinheiro, porque é o dinheiro que nos sustenta, o dinheiro é o que paga nossas contas, é o dinheiro também que realiza faz com que a gente realize muitos dos nossos sonhos. Mas no momento de dificuldade, em que o dinheiro que tu tem, ele é suficiente ali para pagar as tuas contas, mas mesmo assim você tem que dar o seu dízimo, você tem que ofertar o seu dinheiro ao Senhor. Quando o Senhor provar o teu coração, será que você vai ser fiel? A mulher de Sarepta, ela estava passando por essa situação, mas quando ela escolheu obedecer ao Senhor, o azeite e a farinha, eles foram supridos, eles foram providos. E aqui que a gente tem que parar e pensar onde é que está o nosso coração. Nosso coração está disposto a ser fiel ao Senhor nos momentos de dificuldade ou só ser fiel nos momentos que a gente tem tudo, que a gente tem sobrando? Que a gente olhe para o Senhor e que a gente coloque o nosso coração no Senhor pronto para ser fiel e para obedecer a Ele. Porque se a gente for fiel, se a gente obedecer ao Senhor no tempo de dificuldade, tenha certeza, meu irmão, que o Senhor continuará sendo fiel a ti. Você passará pela essa dificuldade com muito, porque o Senhor é o muito na tua vida. Então confie nele, que no tempo de dificuldade, Ele é tudo que nos basta. E creia também que Ele há de prover para você passar dessa dificuldade financeira, de pé e firme, sem baixar a cabeça. Não baixe sua cabeça, mas seja fiel e seja obediente ao Senhor, porque Ele tem muito para nos dar. Não somente o recurso financeiro, mas a confiança e a fé, que isso é maior do que qualquer dinheiro que a gente pode ganhar. Tenho certeza disso. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor. E se você quiser ofertar, levanta a tua mão. Tem um QR Code também nas telas. Em nome de Jesus. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos,
ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento. Amém. Eu gostaria de orar também junto com você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de dízimos e de ofertas, ó Pai. E te pedimos, Senhor Deus, um coração fiel, Senhor Deus, a Ti, um coração grato ao Senhor, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos Te obedecer, Senhor Deus, e que possamos, Pai, nos alegrar, Senhor Deus, em Te dar tudo o que temos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, não sei quais dificuldades que cada um tem passado na área financeira, mas que o Senhor possa prover, Senhor Deus, assim como Tu proveu na vida daquela viúva, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, contar dos milagres que Tu tem feito por nós, Senhor Deus, porque Tu és fiel. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas. É muito interessante que quando a gente pega para a palavra da pastora, né? O dízimo não devia ser uma opção. Alguém está entendendo? Mas pastor, tem o livre-arbítrio, pastor. O senhor está falando, eu dizimo se eu quiser. Meu filho, você tem o livre-arbítrio para ir para o inferno ou não. É isso o livre-arbítrio. Alguém já entendeu isso, pelo amor de Deus? Não tem em cima de um muro, não. Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe pôs a o que, igreja? Aí você escolheu o que? A bênção? Então você é dizimista. Não, pastor, mas deixa eu explicar para o senhor. Eu não quero saber de nada. Você lê a palavra e vai ver. Aí depois você conversa com Deus. Senhor, eu não sou dizimista, que as coisas estão ruins. Aí ele vai dizer assim: lembra daquela viuvinha pobre? Tem uma lá na igreja. O cara está precisando e ele dizima. E você, puder dizimar, dizima. Você dizima que você não crê, porque você se dá a opção. Alguém está entendendo? Eu não ia dizer que eu não falo muito essas coisas, mas deu vontade de falar. Amém? Que eu não tenho essa opção. Senhor, eu te agradeço pelo coração do teu povo, que é um coração ensinável, e que eles possam cada dia mais escolher a bênção e não a maldição, e que eles não tenham essa opção, que eles não vejam essa opção de maldição, que eles escolham a oração, o devocional, clamor, a fé e nunca a perdição. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho, e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Dê um abração no seu irmão e diga assim: não se dê opção para o mal.